Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui no seu curso de redes. Aula passada, muita história. Dessa vez a gente vai falar sobre classificação. A gente vai classificar alguns pontos. Inclusive, classificações vou tentar trazer aqui coisas do seu dia a dia. Você acessando a internet e tudo mais, a gente vai ter que classificar. Então, basicamente, a gente vai falar de duas coisas, né? A gente vai começar classificando servidores. Alfredo, numa rede, basicamente, quando você tem uma rede de computadores, você tem essencialmente dois grandes componentes de máquina. O servidor... Deixa eu ver se eu entendo esse raciocínio. Vai falando. Não é isso? Não. A gente tem as máquinas que usam serviços e as máquinas que disponibilizam serviços. Nas primeiras redes, nós tínhamos aquele computador que a gente falou no último vídeo. Sim. Eu ia falar semana passada. Foi. Pra quem assistiu, foi. Que eram os mainframes. Que eram computadores grandes, de grande porte, que eram responsáveis por todo o processamento na rede, esse monte de coisa. Conforme as tecnologias foram melhorando e a quantidade de dados trafegados foram aumentando, esse mainframe não dava mais conta. É porque, basicamente, uma universidade inteira só tinha um computador. Uma empresa inteira só tinha um computador. Que era o que dava pra comprar. Nem comprar, na verdade. A IBM, na época, alugava. Era alugado, né? Que era tão caro que você só conseguia alugar. Você pagava por mês pra ter um computador. Um computador na sua empresa inteira. E aí, não tinha uma pessoa só pra usar, né? Sim. Eles criavam terminais. No início, eu vou te falar. No início era assim. Você alugava o tempo de máquina. Tipo, você chegava na tua empresa e falava assim, 2 horas da tarde eu vou aí que eu preciso usar. Aí o cara ia lá, 2 horas da tarde, ele só usava, fazia o que ele precisava e tal. Depois começaram a surgir os terminais. Sim. Né? A Positivo aluga computadores até hoje. Eu descobri tem alguns. Aluga. A Fitec, que eu trabalho, todos os computadores são alugados. Tudo alugado, bonitinho. Com 3 meses de alugar, você compra um computador. Mas não é isso que a gente tá discutindo. Exatamente. Mas, enfim, naquela época você tinha um mainframe, tinha só os terminais. Pra quem não sabe o que é um terminal, normalmente é um computador que não é um computador. É um computador burro, né? Ele só tem monitor, teclado, monitor. Isso era um charuto. A gente chamava na UERJ na época de charutão. Porque saía assim, tipo um charuto e um teclado embaixo, assim. Né? Era só isso. Então ele não tem processamento praticamente nenhum. Tudo é feito pelo mainframe, né? E era um terminal de um único computador dentro de um... Exatamente. E não é uma rede, na verdade. Não chega, é só um terminal. Porque você não tem... Não tem computador. É uma janela pro uso do servidor. Exatamente. Aí hoje em dia os livros até falam que rede de computadores é qualquer coisa que esteja interligada. Pode ser celular, pode ser qualquer coisa que tá trocando dados. Isso. Como eu falei, tem uma coisa que usa serviço e outra coisa que provê serviço. Usar serviço, seu computador usa, seu celular usa, seu relógio usa, sua televisão inteligente usa. Qualquer dispositivo hoje, quando a gente falar de alguma coisa que acessa a rede, qualquer coisa. Tem lá o exemplo típico que a gente sempre usava em sala de aula, a geladeira da LG, da Samsung. Sim. Tem ar-condicionado, fogão, máquina de lavar, um monte de coisa. Tudo. E esse computador grandão começou a não dar conta. Então eles tiveram que, obrigatoriamente, dividir a rede em computadores menores, de computadores de verdade agora. Sim. Não só um computadorzão e o resto e até porque ficou barato. Sim, com o avanço da tecnologia começou a baratear o preço, compensou. Então nessa época tem até um nome para isso, que é o fato de você tirar o mainframe, os terminais e transformar vários computadores menores, que é o downsizing. Exatamente. Que é eu passar a ter agora, ao invés de um computador só, tem vários com funções diferentes na rede. E esse downsizing originou os servidores e os desktops, clientes, terminais, workstation. Exatamente. Agora você tinha uma máquina que poderia fazer o seu mini processamento. Sim. E quando ela precisasse de alguma coisa a mais, falava com uma máquina mais potente e mais preparada para prover isso. Justamente. E aí surgiram os clientes, que são esses que a gente usa. Somos nós. E os servidores. Que são os computadores. Exatamente. Então, quando você entra, por exemplo, hoje, quando você acessa, você abriu o seu celular, ele já é um terminal. Sim, automaticamente. Ele é um... terminal? Um terminal. Ele é um desktop. Ele é um cliente. Ele é um cliente, vai. Cliente vai. Seu celular vai funcionar como cliente. Sim. Aí você digita lá, youtube.com/cursoemvídeo. O que ele vai ter que fazer? Ele vai, primeiro, vai lá no DNS. Correto. Descobre qual é o youtube.com. Ele fala pro seu modem, eu quero chegar num tal de Facebook aí, você sabe onde é que chega? Aí ele vai te dar um IP. Esse IP você vai lá e acessa o YouTube. Correto. Você vai no vídeo, que é esse vídeo que você tá vendo, apertou o play. Automaticamente, a sua máquina, o seu celular, o seu computador, é um cliente. E lá no YouTube, lá no Google, onde tem os servidores, ele é um provedor, é um servidor.
né? Um servidor, no caso, de dados. Né? Um servidor o que o servidor faz? O servidor serve, né? O servidor provê acesso a um serviço. É aquele cara que disponibiliza recursos e serviços para a rede ou para algum computador que esteja na rede. Exatamente. E a gente tem o que, Guanabara? Os tipos de servidores. Tipos de servidores. A gente enumerou alguns aqui, né? Pode ser que, não, mas eu vi que existem mais. Existem servidor vários. De DNS, servidor de HCP, servidor rádios, tem um monte, mas a gente falou os mais comuns, os mais básicos. Então, o servidor, basicamente, é uma máquina que nem sempre é melhor que a sua. Sim. Depende da função que ela vai exercer. Mas ele faz coisas melhores que a sua. Por exemplo, um servidor de arquivo. Ele, tecnicamente, tem toda a parte de arquivos melhor do que você. Mas aí nem sempre. Mais espaço em disco. Mas o servidor de impressão. É que o servidor de impressão tem uma impressora que o seu computador não tem. Mas aí ele só faz a impressão. Ele gerencia as impressoras, os impressores e os caras. Melhor do que o seu computador. É melhor do que o seu computador. Mas ele não precisa ter um processamento. A gente pensa assim, servidor é uma máquina com... Caríssimo. Não necessariamente. Pode ser um positivo bolador analógico do mal que tem na sua casa. Exatamente. Por exemplo, vou usar o de impressão, que é mais simplesinho. Por exemplo, eu tenho uma máquina top de linha, botei um i9, botei um 32 GB de memória, eu botei uma máquina maneiríssima. Aí ela não tem impressora. Eu vou usar um servidor de impressão, que é um positivo com i3 e não sei o quê. Mas ele tem uma impressora. Ele tem uma impressora e ele tem o software de gestão de impressão. Mas se o cara comprou esse i7, i9 tão caro, ele poderia comprar de impressora. Ele não precisava imprimir toda hora. E agora? Ele precisa de um processador que ele não vai usar. Tem um servidor que vai prover esse serviço para você. Que é o de impressão. Que você não tem. Exatamente. Tua máquina tem um disco limitado, você... Não é nem só disco limitado, você quer compartilhar os seus trabalhos com outras pessoas. E a questão de custo também. Eu não preciso ter vários computadores na empresa com o nosso primeiro servidor, que é o servidor de arquivo, que a gente botou ali no papelzinho pra botar. Eu não preciso ter todos os computadores com HD de 1 tera. Eu posso ter um computador com HD de 2 teras que seja, e o resto tudo com HD de, 40 gigas. Isso aí. Só o suficiente pro computador ter o sistema operacional. Deu um boot. Deu boot, os programas básicos, acabou. E fazer os trabalhos pequenos, né? Os arquivos pequenos. Quer trabalhar com arquivo grande? Joga no servidor de arquivo. Exatamente. Essa é a função do servidor de arquivo, guardar arquivos. Aqui no estúdio, a gente tem um servidor de arquivos, que é de onde a galera puxa os vídeos. Sim. Eu não tenho os vídeos duplicados. Você vê que tem algumas máquinas aqui dentro. Eu tenho o arquivo de vídeo num determinado lugar. Aí todo mundo que está editando puxa os arquivos desse nosso servidor de arquivo. Correto. É isso. Isso é um servidor de arquivo. Exatamente. E um servidor de arquivo nem precisa ser uma máquina completa. O nosso aqui é um NAS aqui. Só HDzinho com gerenciadorzinho básico. Exatamente. Acabou, não precisa de um funciona maravilhosamente bem. Porque é só para armazenar arquivo, não precisa de um computador pra fazer. Porque senão eu ia ter que começar a comprar um HD, aquilo que você falou. Um HD bom para essa máquina, um HD bom para aquela máquina, um HD bom para outra máquina. Não, eu comprei um HD bom e compartilhei com e coloquei num servidorzinho. O servidor, cara, sem brincadeira, não vai dar pra ver. Eu também não posso tirar ele de lá que ele tá ligado. É um negocinho desse tamanho. Pequenininho. Que tem 4 HDs dentro. Acabou. Ele faz até backup dos arquivos. Automaticamente. Então, é uma máquina simples, mas especializada em uma coisa. Guardar dados. Que é guardar dados. Então, esse é o primeiro tipo de servidor. De arquivo. Arquivo. É o mais popular hoje em dia, né? Porque a empresa, normalmente, você vai ter, de alguma forma, né? Independente de qual sistema o cara usa, ele vai ter um servidorzinho para guardar os arquivos dele. Um exemplo que é muito comum em casa, as pessoas pegam, às vezes, os arquivos deles, os vídeos lá deles, e botam numa máquina pra televisão puxar de lá. Exatamente. É um servidor de arquivo. Um servidor de arquivo. Perfeitamente. Outro tipo? Servidor de aplicação. Servidor de arquivo, ele arquiva, e de aplicação, ele vai disponibilizar aplicações. Sim. Por exemplo, quando você vai no aqueles programinhas do caixa do Trabalho, tá rodando lá no servidor e os caixas do Trabalho só mostram que tá no programinha lá. Não tem de fato aquele programa no caixa. Na verdade, o caixa não é um computador completo. Não é um computador completo. Ele acessa a rede que é basicamente o que a gente tinha falado antes do mainframe. Exatamente. Ele é tipo um terminal ali, mas ali ele tem poder de processamento interno. Mas é bem pouquinho, assim, às vezes tem necessidade. 512 MB de memória, não tem HD, às vezes é bem baratinho. Bem Você tem uma máquina preparada pra, sei lá, no supermercado. Todas as compras irem batendo lá, ele já vai fazendo a contabilidade do dia, já tá tudo ali, e ali no caixa vai passando só o leitor de código de barra, ou o teclado, que às vezes ela digita. Sim. E isso vai se registrando no servidor de aplicação. É um outro exemplo. Eu não sei se tu lembra, quando a gente trabalhou no CTA 2002, eu era estagiário de lá. E a gente trabalhava pra Prefeitura de Resende. Não sei se tu lembra disso. Lembro de Resende, mas não lembro o que se fazia. Então, na época, lá, até o laboratório já era todo feito assim. A gente tinha um servidor topzão, na época, 2002, 8 GB de memória, era muita memória.
E todos os 30 computadores do laboratório não tinham processamento. Ah, tá. Todo o processamento, carregar sistema operacional, carregar LibreOffice, né? Via tudo pela rede. Igual um servidor de aplicação que a gente tá fazendo agora. Show. Eu lembro até que a gente tinha que ficar com um disquetinho à mão, porque hoje em dia as placas de rede tem como você botar o driver, vem com o driver na placa de rede. Antigamente não tinha. Então você tinha que vir com um disquetinho, com o drive dentro, botava no computador, ele buscava o sistema na rede, era bom. Porra, não, se você precisa de um disquete pra ligar o computador, não é bom. Mas depois que o computador carregava, era mais rápido do que você comprar um computador e colocar. E sai mais barato porque... Era computador velho, qualquer coisa. Muito bom. É um servidor de aplicação. A gente também botou o servidor de impressão, que a gente citou, né? Que imprime. Geralmente é uma máquina bem simples, mas ela tem um software específico para gerência de fila de impressão. Gerencia as impressoras... Gerencia os impressores, quem imprime, os usuários, e gerencia todo mundo que está ali na rede para ele controlar. O que impede de você, gafanhoto dele, mas meu, jovem pueril, menor, você menor, que está aí, o que impede de você pegar todas as apostilas do seu curso e imprimir na empresa onde você trabalha? Alguma coisa tem que impedir. O servidor de impressão é o cara que vai fazer isso. Cada cliente tem direito a imprimir, sei lá, 20 páginas por dia. 20 páginas por dia. E o cara tem um log lá, tem um relatóriozinho de qual foi o arquivo, qual é o tamanho do arquivo, quantas páginas você pode imprimir, quantas você imprimiu. E com isso você não precisa comprar uma impressora para cada computador. Você deixa uma impressora para 7 computadores. Exatamente. Para 10 computadores, não sei, e você ainda gerencia quem tá imprimindo ou não. O cara imprimiu o que não podia, você vai lá e dá um tapa na cara. E para isso é só você organizar bem a rede. A gente vai falar um pouco sobre classificações e tudo mais, mas é basicamente isso. Outro tipo de servidor que a gente botou aqui foi qual? Web. Web você pode falar que você dá aula disso. Servidor web a gente fez curso de PHP, né? Se você não fez o curso de PHP, ó, aqui em cima, você monta um servidor web. Basicamente, qual é a diferença de um servidor de arquivo para um servidor web? A essência do tipo de arquivo. Né? Um servidor de arquivos, eu posso pegar um arquivo zip e colocar lá, posso pegar uma música, um filme, tudo nude, lá. No web, no servidor web, você vai colocar serviços web, você vai colocar arquivos web. Vai botar um HTML, vai botar um PHP. Então, assim, se você fez curso de PHP com a gente, quando você instala o Apache, né? Você botou o Apache lá. Ele vai transformar a sua máquina num servidor web, que é um servidor de arquivos, basicamente de arquivos, só que ele fornece arquivos web. Um HTML, um JPEG, um PNG. Fornece da melhor maneira possível. Interligação com CDN. Sim, senhor. Só uma explicação rápida. O que seria CDN? Uma rede de distribuição de conteúdo. Que é basicamente o seguinte, por exemplo. Você vai acessar um site de compra e venda. Uma loja de sapato. Uma loja de sapato. A loja de sapato, ela tá num servidor. Vou pegar essa aqui, ó. Essa água aqui, que eu não vou fazer propaganda dela, mas isso aqui, ó. Então, por favor, bota de lado. Assim, isso. Esse aqui vai ser meu servidor. Meu servidor dos arquivos. Eu vou lá digitar www.sapato.com.br. Aí ele vem aqui no servidor e ele tem que vir da minha casa até o servidor, pegar esses arquivos e transferir para minha casa. O servidor web. O que seria a CDN? Vamos imaginar que essa garrafa estivesse longe para bem longe. Vou botar aqui, ó, quase no final. O tempo que eu levo daqui até lá para buscar os arquivos e trazer de volta é muito grande. Correto. Outra coisa, eu estou acessando aqui. Milhares de outras pessoas também estão acessando. Então, também centraliza tudo aqui. O que a CDN faz? CDN é uma tecnologia razoavelmente recente, que ela pega todo o conteúdo estático que está aqui, imagem, né, os conteúdos fixos, e joga em pequenos computadores espalhados pelo mundo. Para facilitar de você acessar a distância. Quando eu for acessar aquela máquina, eu não preciso ir lá, eu vou na máquina mais perto da minha casa. Que tem aquele dado que você precisa. Isso tudo, tecnologias envolvidas com servidor web. Corretamente. Entendeu? CDN é uma tecnologia bastante útil para isso. Você tem um site hospedado, cara, hospedem em lugares que tem CDN, porque vai ficar muito mais rápido. Corretamente. Sites mais rápidos são valorizados pelo Google. Tem um monte de tecnologia aí que você vai aprender se você for entrar nesse mundo. Um servidor web é isso. É você criar uma máquina que é um servidor de arquivo em sua essência, só que são arquivos de web. Ele vai disponibilizar por aí. Correto. Valeu. Qual o próximo servidor? Passou na prova. Deixa eu tirar o servidor aí. Peraí. O próximo aqui que eu coloquei na minha colinha que eu tô olhando aqui, comunicação. O que o servidor de comunicação faz? Mas o que ele vai me fornecer? Ele normalmente vai ter um servidor, pode ser um Windows Server, pode ser algum servidor em Linux, que ele vai fazer a comunicação entre os computadores da rede. Eu tenho lá na minha rede 3 computadores e eu preciso que eles troquem informações, que os arquivos possam ser vistos, que as impressoras possam ser enxergadas pela rede. Ele é o cara que vai determinar IP, ele é o cara que vai funcionar como DNS para todo mundo, ele é o cara que vai distribuir IP se tiver com o DHCP ativado. É ele que gerencia as comunicações. A troca de dados entre todo mundo. Da rede. Nem toda a rede precisa de um servidor de comunicação. Não, em casa você precisa. Agora,
Se a rede é muito grande... Precisa. Laboratório de informática, uma faculdade com 5 laboratórios de informática. Provavelmente você vai precisar de um servidor de comunicação. Corretamente. Porque senão vai dar problema, vai começar a ter tráfego disparate, né? Entre um laboratório com mais, outro... Eu não vou nem muito longe, não precisa nem tão longe assim. Por exemplo, você tem em casa o seu roteadorzinho, ele gerencia no máximo 15 coisas. Aí você precisa gerenciar mais de 15 coisas. Você tem que botar um servidor de comunicação para gerenciar essas 15 coisas. Ok. Vai anotando aí o que a gente está ensinando. Depois você Próximo. Próximo é o servidor de banco de dados. Cara, você fala também. O servidor de banco de dados a gente também já montou um, né? Já. Você instala um MySQL, um Postgre. Na verdade, o objetivo desse servidor vai ser... Quando a gente instalou o PHP na nossa máquina, né? Que a gente instala o interpretador PHP, o Apache e o MySQL, né? Que é o WAMP, né? O Champ, o VAMP, sei lá como que você vai usar. Não sei o que for. Quando a gente instala, a gente automaticamente transforma a nossa máquina em um servidor web e também um servidor de banco de dados. Que é importante a gente dizer isso. Ah, minha empresa, minha rede tem um servidor de banco de dados e tem um servidor web. Não necessariamente são 2 computadores. Sim, pode ser o mesmo. O mesmo computador que fornece esses 2 serviços. E hoje em dia tem também virtualização, onde para você economizar custo, o cara compra um computador absurdo, de poderoso e virtualiza vários computadores. Para quem não sabe o que é virtualização, é você simular um computador virtual dentro do computador. Exatamente. Tem programas que fazem isso, VirtualBox, VirtualPC, tem várias ferramentas que podem fazer isso. Dentro de um servidor web tem uma tecnologia chamada Linux in Container, LNX, se eu não me engano. Eu já vi a sigla, mas eu não lembro. É que basicamente ele cria máquinas Linux, várias máquinas Linux dentro de uma mesma máquina. Ele é uma cápsula, é um container. É como se fosse uma visualização, só que uma cápsula mais parruda. Sim. Então, várias tecnologias envolvidas em servidores. E banco de dados é isso. O objetivo de um servidor de banco de dados é fornecer os dados que estão pedindo. Hoje em dia, dado é uma das coisas mais importantes e mais valiosas do mundo. Pode ser dados de um aluno na faculdade, pode ser dados de um professor como um funcionário, de produtos, banco de dados. Esses caras, esses vendedores que ficam na rua com o celular... Exatamente. Chega lá, antigamente era com Palmer, lembra? Lembro. Mas eles estão lá com o celular e basicamente o cara sabe todo o estoque, sabe tudo o que está acontecendo. Pode ser um servidor de aplicação, se a aplicação estiver rodando lá. Exato. Ou se a aplicação estiver rodando aqui no celular e ele só está precisando dos dados, lá do outro lado tem um servidor de banco de dados. Correto. É isso. Próximo e último que a gente colocou aqui. Existem vários outros. Você citou alguns outros aqui. Esses são os mais comuns de cair em concurso, por exemplo. Você pegar a prova da aeronáutica da Marinha, esses são os mais comuns de cair. Tirando o servidor DNS e o DHCP, que é outra história, mas aí a gente vê lá na frente. E o último que a gente colocou aqui é o servidor de internet. Para que serve o servidor de internet? O servidor de internet é aquele cara que vai gerenciar as conexões dos usuários na minha internet. É como se fosse um servidor de comunicação que a gente falou, que é mais interno, só que para externo. Para externo. É ele que pode ter proxy para bloquear ou não que vai acessar. Pode ter limitador de banda para cada um dos pontos. Para cada um acessar. Né? Com certeza, quando você está na tua casa e você tem lá o seu serviço de internet, lá no seu provedor tem vários servidores de internet. Sim, para gerenciar os clientes. Basicamente, porque imagina que ele não tivesse gerenciamento de cliente. O primeiro cliente que entrou... Tá 200 megas só pra ele. Dá a internet toda pra ele. Aí vai entrando a galera, vai diminuindo. Não pode, tem que ser dosado. Até porque se tiver pouca gente ou muita gente, o serviço distribuído tem que ser o mesmo. A mesma qualidade para todos os planos. Deveria ser. Existem vários provedores que fazem essas técnicas de traffic shaping. Sim. Né? Que você entrou no Netflix, ele já baixa. E a maioria funciona... Não é nem só isso do traffic shaping. É também a questão de eles usarem servidores proxy. Proxy de cache. Que é aquele computador que ele armazena em cache aquilo que é mais acessado pelos usuários. Sim. Então, por exemplo, a gente usa LiveTeam. Aí o cara fala pra mim assim, eu uso LiveTeam, tu usa Net, né? Eu uso Net. Aqui no estúdio. Então, o cara fala 35 megas, mas de verdade não é 35 megas. 35 megas é o acesso da minha casa até os servidores deles. Lá no servidor deles tem um cache de sites que o pessoal da região mais acessa. Google, YouTube, Facebook e tal. Se você quiser parte estática, né? É tipo a CDN, só que local. Local. Se você quiser testar para ver a velocidade da internet, abre um site que não é comum de abrir no Brasil. Abre o site da ASUS, por exemplo. Um site que é externo. Você vai ver que demora muito mais para abrir, porque ele não pega aqui no Brasil. Ele tem que ir lá. Cara, eu acho que a safadeza chega a tal ponto que tem provedor de acesso que quando você entra naqueles medidores de velocidade mais populares, ele já engana, já manda rápido pra caramba pra você ficar tranquilo. Fala assim, Não, e quando o cara faz o teste, ele faz o teste com um servidor aqui no Brasil. O mais próximo. Se você pegar, você já deve ter visto. Eu quero medir velocidade da internet. Ele testa com o servidor em Caxias. A gente tá em Realengo, Caxias é pertinho com relação a dados.
Ah, não, a internet tá boa zona, mas mediu pro servidor aqui do lado. Daqui do lado. Pô, quando você acessar do lado de fora, aí já é. Infelizmente é assim. Mas é isso complicado. é um servidor de internet. É complicado. As operadoras usam, nós podemos usar também. Então é isso. Basicamente, dentro de uma rede, quando você tá numa rede, ou você é cliente de um serviço, ou você provê esse serviço. Nada impede que um servidor de impressão também seja cliente de banco de dados de outro lugar. Pode ser. Né? Tipo, o servidor de impressão vai num servidor de banco de dados para saber alguma outra coisa. Pode ser, não tem problema. Então, basicamente todo computador ele se comporta parte como servidor, parte como cliente em algumas vezes, dependendo da funcionalidade dele. Então, é basicamente essa primeira divisão que a gente faz aqui dentro de rede. No seu celular, por exemplo, a maioria dos casos, 99% dos casos, ele é cliente de alguma coisa. De alguém. Mas apesar de ter, se você tem um Android, você consegue instalar o Apache dentro do seu celular. Pra quê? Não sei, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Servidor de chat, tem servidor... Tem pra tudo, né? Servidor de streaming, que hoje em dia tem bastante coisa. Que é diferente de um servidor de arquivo. Porque ele não vai mandar um arquivo, ele vai mandar um pedacinho, conjunto de pacotes que vai ser interpretado. É outro tipo de servidor. Deu pra entender? Só vamos usar, como eu prometi no início, um exemplo simples. Quando você tá no YouTube ou você tá assistindo Netflix, a sua máquina, cliente. Os servidores Netflix ou do YouTube, servidores. Servidor de cada tipo aí, tenta classificar e tenta criar exemplos para cada um deles. Correto? Combinado. Acabou. Fechou isso daí. Fechou. Agora vamos fazer um outro tipo de classificação. Então, basicamente, essa é uma classificação básica, essencial de tudo. Tenta entender cada serviço, o que é cliente e o que é servidor. Correto. O nosso próximo passo é o quê? Não fala que é terminar o vídeo, porque a pessoa já viu que tá terminando. Né? É verdade. Mas no próximo vídeo, o que a gente vai ver? Sobre as classificações da rede. Classificação de redes. A gente vai começar... Modelo computacional, por abrangência e por topologia. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre topologia, como é que se classificam as redes, como é que você consegue olhar uma rede e falar assim, essa rede é do tipo tal. Do tipo não estrela. É tão fácil. Não é tão fácil assim. Mas você, a partir do próximo vídeo, você vai ter base para conseguir tentar classificar as redes. No princípio, a gente falou sobre clientes e servidores. Agora a gente vai ver como é que a gente aplica isso em um determinado local ou em determinada tecnologia. E aí a gente vai... Ou em determinada vida. Ou qualquer coisa. Tranquilidade? Então não se esquece, se inscreve no canal aqui embaixo para você ser avisado. Habilita o sininho, tem o sininho lá. Quando sair o vídeo na próxima semana, você vai ser avisado. Aqui em cima, você vê uma playlist. Tem curso de redes, tem curso de hardware, tem a parte de conversão de bases. Que a gente vai usar no IP? A gente vai usar. Ele disse que vai usar, a gente vai usar. Vamos usar funcionário mesmo. Vamos usar no IP, mas também a gente tem um curso que é a base para você poder fazer conversão decimal, binário decimal. Isso tudo vai ser visto também no curso de rede. Tá vendo você que ficava reclamando aí do curso de hardware? Combinado então? Na próxima semana a gente se vê com algumas classificações a mais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, eu não sei fazer final. Então, valeu aí.